bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama chamado Natasha. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com um grupo de amigos andando na rua. Eles acham uma casa com piscina e pulam a cerca para invadir. Todo mundo tira a roupa e pula na piscina. Uma das pessoas está sentada na beira da água fumando um cigarro, enquanto um casal desses amigos fica se beijando dentro da piscina. Depois disso, eles saem de lá e vão para um bar. Um dos garotos, chamado Mark, começa a conversar com uma das garotas, mas quando as coisas começam a esquentar, ela o afasta. Então ele vai para casa, direto para o seu quarto, e começa a assistir filmes adultos em sua cama. Depois de terminar, Mark fuma um cigarro e dorme. No dia seguinte, durante o jantar com os parentes de Moscou, todos estão sentados na mesa, e Mark não parece estar muito feliz. Seu tio, Fema, está contando histórias e todos interagem. Ele está contando que vai se casar com uma mulher russa chamada Zena. Ela tem uma filha adolescente. A mãe de Mark traz o bolo e Zena se inclina para ajudá-la a pôr o bolo na mesa, enquanto Mark só consegue ficar olhando para os peitos dela. Depois de um tempo, Zena volta ao aeroporto para buscar a sua filha Natasha, que está vindo de Moscou. Todos estão esperando Zena voltar e quando ela chega, ela beija Fema e apresenta a todos a sua filha. Bella apresenta Mark para Natasha e logo diz que ele é o novo primo dela. Natasha, que só conhecia sua mãe, está se sentindo estranha e um pouco desconfortável. Mark está voltando do aeroporto com sua família, e no carro seu pai comenta que Natasha tem 14 anos. Sua mãe diz que ela parece ser uma boa garota. Mark sai para pedalar e vai na casa de um amigo. Lá esse amigo entrega substâncias ilícitas para ele e pergunta se ele se lembra onde deve distribuir. Mark diz que sim e sai de bike para entregar os pacotes. Depois ele volta para casa e sua mãe pergunta onde ele estava, mas ele apenas diz que estava lendo um livro na casa de um amigo. Seu pai pergunta se ele ainda está procurando emprego, e ele diz que sim, mas ainda não achou nada. Seu pai então diz que ele deve se esforçar mais, e que não deve perder tempo sem trabalho nessas férias de verão. Depois disso, todos estão na igreja para o casamento de Zena e Fema. Eles aceitam o pedido, se beijam, e Natasha, que segurava um buquê de flores, dá um abraço sem graça na mãe. Em seguida, todos vão para um almoço comemorar. Lá, Bella pede para Mark levar Natasha para dentro de casa para apresentar as coisas, e eles se aproximarem. Então eles entram e ele mostra a cozinha, a sala de estar, a sala de TV e o seu quarto. Natasha começa a observar o seu quarto e pergunta se todas aquelas coisas são dele. Ela ainda pergunta a ele o que ele faz nesse quarto, e ele responde que só assiste TV e lê uns livros. Natasha o provoca, perguntando se ele leva garotas para lá, mas ele responde que não. Então ela pergunta se ele já fez amor, dizendo que tudo bem se ele for virgem, porque ela não se importa. Ele se sente estranho com aquela pergunta, e pergunta para ela por que isso importaria, levando em conta que ela só tem 14 anos. Então ela diz que já fez isso antes, muitas vezes na verdade, e que faria com ele se ele quisesse. Confuso, Mark diz que eles são primos, mas ela argumenta que não são de sangue, já que a mãe dela só se casou com o tio dele. Ela diz que tem dó do tio dele, porque a mãe dela vai arruinar a vida dele. Então Mark diz que acha que a vida do tio dele não tem como piorar, mas ela diz que vai. No dia seguinte, Mark consegue um emprego num call center, e no seu primeiro dia, um rapaz explica a ele o que ele terá que fazer, e ele vê que é um trabalho extremamente simples. Depois de um dia de trabalho, ele volta para casa, vai para o seu quarto e pega um livro para ler. Sua mãe entra e pergunta como foi, mas ele diz que não gostou do trabalho, porque sente que está sendo lobotomizado. Ele também diz que pretende procurar outra coisa. Sua mãe diz que se ele não vai trabalhar, ele poderia passar um tempo com Natasha para apresentar a cidade, já que ela também não está trabalhando e não conhece nada por lá. Ela diz que Natasha precisa de alguém da sua idade para passar o tempo, já que sua mãe passa todo o tempo com Fema. Bella diz que vai avisar Fema que ele vai ter mais tempo livre e que vai poder cuidar dela e depois sai do seu quarto. Em seguida, Mark vai até o apartamento de Natasha, onde Zena abre a porta e o convida para entrar. Zena conversa com Mark sobre sua filha. Ela está muito brava com ela porque teve que sair de Moscou e ficar longe das suas amigas. Zena diz que trouxe Natasha para o Canadá na esperança dela ter uma vida melhor, mas agora sua filha a odeia. Zena leva Mark para o quarto de Natasha e a garota olha para a mãe com raiva. Então as duas começam a discutir, enquanto Mark fica totalmente desconfortável na situação. Então os dois saem da casa dela e Zena pede que Mark cuide de Natasha porque está preocupada com ela. Quando os dois estão lá fora, Natasha conta que em Moscou ela nunca via sua mãe e agora tem que passar o tempo todo com ela. Então ela pergunta para Mark para onde eles vão e ele conta que precisa passar na casa do seu amigo Rufus para pegar uns pacotes. Depois que eles saem da casa, Natasha pergunta se Rufus mora sozinho. Mark responde que sim, porque os pais dele se divorciaram e o pai dele se casou de novo.
Ele poderia ter ido morar com a mãe, mas decidiu que queria se arriscar e morar sozinho. Em seguida, Mark vende substâncias ilícitas para algumas pessoas, e com o dinheiro, ele leva Natasha para comer em um pequeno restaurante. De volta para casa, sua mãe pergunta sobre como está sendo seu tempo com Natasha, e ele diz que está indo bem. O pai dele então pergunta se ele ainda está procurando emprego, e ele diz que está, mas quase não tem mais tempo, já que a mãe dele pediu para que ele passasse mais tempo com Natasha. Bella pergunta o que Mark vai fazer no dia seguinte, e ele responde que Natasha vai passar em casa e eles vão sair. O pai dele diz que acha muito esquisito ele passar tanto tempo com essa garota, mas Bella o defende, dizendo que eles já tiveram essa conversa, que Natasha é da família e que todos devem tratá-la como família. Ele continua enfatizando que acha essa situação muito estranha, mas Bella diz que Fema e Zena devem passar bastante tempo juntos para que o casamento funcione. Então Roman olha para Mark e pergunta quanto tempo isso vai durar, mas Bella não deixa Mark responder e diz que vai durar o quanto for necessário. No dia seguinte, Mark está sozinho em seu quarto lendo um livro quando vê Natasha na janela. Ela chama e pede para ele ir até a porta. Ele abre a porta para ela e eles vão para o quarto. Mark liga a TV e dá o controle para ela. Depois volta a ler o seu livro. Ela continua assistindo TV por um tempo até que fica entediada e desliga. Então os dois saem e vão para uma garagem, onde Mark arruma uma bicicleta para Natasha acompanhá-lo. Eles saem pedalando e Mark passa na casa de uns caras para levar suas mercadorias. Eles perguntam quem é essa garota e se ela gosta de festas, mas Mark explica que ela não fala inglês. Os dois então voltam para o quarto de Mark e ele conta o dinheiro e esconde na estante. Mais tarde ela pergunta se os pais dele sabem que ele trafica e ele responde que é óbvio que não. Ela diz que não vai contar isso a ninguém e pergunta se dá dinheiro. Ele diz que não muito, mas pelo menos dá a ele mais tempo para ler os seus livros. Então ela conta que nunca fumou erva, porque em Moscou o pessoal só bebia, mas essa não era muito a vibe dela. Depois ela pergunta se ele a deixaria experimentar um dia. E enquanto eles conversam, Bella aparece e chama Natasha para jantar com eles. Então Natasha ajuda a Bella a preparar os vegetais, e as duas ficam cada vez mais próximas. Roman pergunta à garota sobre como ela está se adaptando ao Canadá, mas ela diz que ainda não está indo tão bem. Ela diz que é difícil no começo, especialmente ter de ficar longe da escola e dos amigos. Ele comenta que a mudança não foi tão difícil para Mark, porque ele tinha apenas 2 anos quando eles se mudaram. Roman reforça que ela não deve se preocupar, porque encontrará muitas oportunidades no Canadá se for esforçada. Enquanto diz isso, ele encara Mark, por não achar que o seu filho é tão esforçado quanto ele gostaria. Então eles conversam mais um pouco, e depois do jantar vão caminhando até o apartamento de Natasha. No dia seguinte, a coisa se repete. Mark está lendo um livro em seu quarto e Natasha aparece na janela. Ele abre a porta e eles entram para o quarto. Neste dia, Mark tinha a erva e decide deixá-la experimentar. Então eles abrem a janela e dão uns tragos. Em seguida, ela pergunta se pode pegar o notebook dele emprestado para falar com algumas amigas de Moscou pelo Facebook. Mark diz que sim, mas quando ela pega o computador, vê um vídeo erótico aberto no navegador. Ela pergunta se ele gosta de assistir essas coisas e ele pede para ela desligar. Então ela pega o notebook no colo e diz que quer mostrar uma coisa para ele. Ela abre um site e mostra fotos dela de sutiã. Depois ela pergunta se ele quer ver mais e mostra uma foto em que estava nua, mas põe a mão na frente para tampar. Ela pergunta de novo se ele quer ver mais, mas nessa hora ele estava muito chocado para conseguir responder. Então ela tira o notebook da sua frente e tira toda a sua roupa. Mark não consegue dizer não a isso, porque ele é um adolescente de 16 anos muito excitado. Depois os dois ficam deitados na cama e Mark ainda parece muito chocado com o que fizeram. Novamente, Natasha mostra a ele sua foto nua e diz que queria mostrar as outras, mas que não tem mais nenhuma na internet. Ela diz que por ser muito nova e por isso ser ilegal, o fotógrafo que tirou as fotos só as manda para os clientes privados. Ela diz que as primeiras fotos que tirou foram com o uniforme da escola e conta que um homem pagou $10 para ela mandar fotos tomando banho com uma amiga. Ela diz que sua mãe nunca deu nada a ela e que ela gosta de ganhar o seu próprio dinheiro. Mark pergunta se ela faz isso sempre e ela pergunta se isso o incomoda, mas ele garante que não. Ela diz que um homem tirou fotos dela no banho, outro tirou dela de uniforme e outro, diferente, tirou foto dela e das amigas em uma floresta. Depois ela conta que nenhum desses homens a tocou, mas que mesmo que tivessem tocado ela não se importaria. Ela diz que quando faz filmes é diferente, pois ela tem relações com eles e também com as amigas. Para ela, tudo isso é apenas diversão, como se fosse um feriado. Então Mark pergunta se ela vai continuar fazendo isso depois de sair da Rússia. Ela diz que não, porque a mãe de uma das suas amigas descobriu e contou para sua mãe.
A mãe dela não ligou, ela só queria uma parte do dinheiro. Ela disse que se ela queria ser uma prostituta, que pelo menos ajudasse com o dinheiro do aluguel. Nos próximos dias, eles continuam saindo juntos e fazendo amor um com o outro de tempos em tempos. Um dia, a mãe de Natasha faz uma viagem e Natasha passa o fim de semana na casa de Mark. Mark e sua mãe até preparam uma cama para ela num quarto diferente do dele. Depois disso, a família toda vai para a sala para assistirem uns filmes juntos até pegarem no sono. Mas quando todos se deitam, Natasha vai até o quarto de Mark e o chama para sair. Natasha conta que adora a casa dele e que não quer ter que voltar para viver com a sua mãe. Ela conta sobre como a mãe dela controla o tio dele e continua conversando todos os dias com o pai dela. Ela alerta que sua mãe quer acabar com a vida do seu tio e que eles precisam parar isso. No dia seguinte, Zena e Fema voltam de viagem e a mãe de Natasha agradece à família por eles terem cuidado dela enquanto ela estava fora. Bella elogia Natasha, mas Zena diz que sua filha se comporta melhor quando está na casa das outras pessoas. Então Natasha retruca que já trabalhou mais do que a sua mãe durante toda a vida, e as duas começam a brigar feio. Bella considera desrespeitoso da parte de Natasha falar assim da sua mãe e pede para ela parar. Zena se levanta e fala que é hora delas irem embora, mas Natasha não quer ir embora porque está gostando de ficar ali. Natasha diz que gosta de lá e que não quer ir embora. Então a sua mãe olha para Mark e diz que ela não é ingênua e sabe muito bem o que está rolando entre os dois. Nessa hora, Natasha perde o controle e ataca fisicamente sua mãe. Roman tenta parar Natasha, mas antes de conseguir, a garota morde o braço da mãe. Natasha grita que sua mãe não quer a sua felicidade. Quando ela começou a se sentir feliz em Moscou, ela a tirou de lá. E agora que ela começou a se sentir feliz em outro lugar, ela está fazendo a mesma coisa. Roman continua imobilizando Natasha, porque ela continua furiosa e pronta para atacar de novo. Natasha só desiste quando Bella diz que seria melhor que ela fosse embora. Os 3 moradores da casa ficam em silêncio, processando tudo o que aconteceu, enquanto assistem pela janela Zena e Natasha indo embora. Mark se sente triste e estressado com tudo o que aconteceu e vai para o seu quarto. Depois de um tempo, ele sai e vai para a casa do seu amigo Rufus, contando tudo o que aconteceu. Depois da conversa, ele decide ir até o apartamento de Natasha para falar com ela e com sua mãe. Zena pede desculpas a Mark pelo que aconteceu na casa dele, e diz que nada disso é culpa dele. Ela explica que Natasha é uma garota bem problemática e que seria melhor para todos se eles não se vissem mais. Depois de dizer isso, imediatamente ela fecha a porta para que ele não conversasse mais com sua filha. Então ele fica ainda mais angustiado e vai para casa fumar erva para aliviar o estresse. Na hora do jantar, o pai de Mark diz que avisou que passar tanto tempo com ela era uma má ideia e fala para o seu filho se focar em procurar um emprego novamente. Ele vai para o quarto e fecha os olhos por um momento, mas ao ouvir um som vindo da janela, ele vai até lá e se surpreende ao ver que é Natasha. Ela está sentada com algumas malas, e ele se senta ao lado dela para confortá-la. Ela diz a Mark que agora ele sabe como a mãe dela é, então Mark se levanta e pega a mala de Natasha, convidando-a para entrar. Ela diz que não vai entrar porque ali não é a casa dela. Depois ela conta que sua mãe largou o tio de Mark e que não quer mais ficar com ela. Ela fala para Mark para os dois fugirem juntos para a Flórida, porque lá ela conhece um homem de negócios que pode ajudá-los. Mark então diz que vai ajudá-la a arrumar um emprego se ela continuar na cidade. Depois ele pergunta a ela como seu tio e a mãe dela terminaram, e Natasha conta que beijou o marido da mãe e foi pega. Ele leva as malas dela para dentro e os dois dormem no quarto dele. De manhã ela vai embora porque Mark decidiu não ir com ela para a Flórida. Ele continua muito estressado e não estava respondendo às ligações de seu amigo Rufus. Mas no dia em que ele foi à casa dele, acaba encontrando Natasha lá. E de cara ele ficou muito bravo porque ele pensou que ela estivesse na Flórida. Natasha sente que Mark a traiu e não quer falar com ele. Rufus tenta explicar tudo, mas Mark está com muita raiva e vai embora. Ele volta para sua casa e antes de entrar dá uma olhada no seu quarto pela janela, do ângulo que Natasha ficava quando ia visitá-lo. Neste momento ele percebe que perdeu o que tinha de mais valioso em sua vida. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.